Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, vamos continuar nossa saga de falando desse reality que eu amo, que é a versão brasileira de No Survivor, né? No Limite. E essa temporada, eu acho que ela tá muito especial, porque diferente da temporada passada, que só tinha celebridade, nessa a gente consegue ver que as pessoas amadoras, que quem não é famoso, tá com fogo nos olhos, que esse povo foi pra jogar, e eu gosto assim. Então vamos lá, se prepara que a gente vai falar como foi este segundo episódio. O episódio ele já começa mostrando as pessoas voltando do portal, né, fazendo essa caminhada, que eles voltam de noite. Então, quando eles chegam do portal, chegam no acampamento, eles falam como que foi lá, como que foi a situação. A gente consegue ver que a Gusa, ela já estava lá muito na defensiva, porque ficou literalmente entre ela e a Daiane. E a Gusa, por ser uma competidora que ela tem um porte físico melhor, que ela consegue se destacar nas provas, ela ficou meio apreensiva, porque ela praticamente estava comparada com uma participante que não se deu bem em nada. Então ela fica pensando, gente, e aí, como que é meu jogo? Se eu tô jogando bem, se eu tô jogando mal, a gente vê que são as alianças que contam, não é nem seu desempenho físico, é se você é forte dentro de uma aliança. E isso deu para despertar os olhos da Gusa. Ela ficou assim, bem na defensiva, o que para mim é normal depois dessa votação. Você não espera tomar 5 votos já no primeiro dia, ainda mais uma pessoa que tem um desempenho bom. Então ela já acordou e viu que ali o povo tá para jogar. E isso é bom pro entretenimento e para ela também. Porque se ela é uma jogadora, ela vai querer jogar e ela vai conseguir trabalhar esse lado social dela, que é muito importante na tribo. Eu acho legal a gente sempre pensar que depois do primeiro episódio, do primeiro portal, esse é o momento onde as pessoas começam a trabalhar as alianças. É aí que a gente começa a olhar para todo mundo dentro da tribo e pensar quem é um bom aliado, quem não é, para as pessoas se fortalecerem. Porque, igual eu já falei no último episódio, e é sempre a gente pensar que esse é o lema. O No Limite é um jogo social e um jogo físico. Então você não pode pensar em só um excluir o outro. Você tem que trabalhar os dois elementos para você ser um participante completinho. Então, depois que a gente volta de uma primeira eliminação, a gente meio que desperta e entende que a gente precisa jogar, mas jogar com aliados, para a gente ir mais longe. Pelo menos chegar na primeira etapa, que é o momento onde vai ter a fusão. Se a gente não tem bons aliados agora no começo, a gente não consegue chegar forte nessa primeira fusão. É legal a gente também observar que automaticamente as pessoas vão se aproximando de umas e vão deixando outras de lado. Que a gente se aproxima de quem a gente tem intimidade, ou intimidade de jogo, intimidade da vida pessoal mesmo. Então essas pessoas já vão fazendo essa divisão. E com isso a gente vai conseguir ver qual vai ser a aliança que vai ser forte, qual aliança vai ser mais fraca, quem sabe jogar, quem não sabe, quem tá numa aliança que é fraquíssima, quem tá numa aliança que é super forte. Esse é o legal da gente ver essa movimentação social. Porque quando os participantes estão no acampamento, é mais focado no jogo social. Quando eles vão para as provas, aí é físico. Então já chegou o momento da prova do privilégio desse episódio. Cada tribo deve escolher 3 participantes para montar o quebra-cabeça e os demais participantes serão corredores. Eles devem passar por todos os obstáculos. Os 3 primeiros são estruturas que devem passar por cima e liberar a corda que está em cima da estrutura. Depois disso, deve usar as tábuas de madeira, criando uma ponte ligando as pequenas plataformas para que todos os participantes passem. E depois de todos terem atravessado, devem usar a corda para puxar o baú que está amarrado na ponta. O baú tem as peças que vão ser usadas no quebra-cabeça.
A tribo que montar o quebra-cabeça primeiro ganha a prova e leva uma cesta de suplementos e um fogareiro. O perdedor vai levar uma versão menor dessa cesta de suprimentos e leva um maçarico. Essa prova é legal que, independente de quem ganha ou não, vai ter um foguinho, né? Para o povo poder trabalhar um pouquinho melhor, para ter uma tribo melhor. Por a tribo Sol ter um participante a mais, foi escolhida que a Patrícia vai ficar de fora. Os montadores da equipe Lua vai ser a Bruna, a Adriana e a Camila. E os montadores da equipe Sol vai ser o Lucas, o Matheus Pires e a Verônica. No desempenho da prova, a gente consegue ver que a equipe Sol levou uma pequena vantagem no começo, porque ela conseguiu passar os participantes na frente, né, a tribo Sol. Aí vamos pensar que a estrutura ela é assim. Pensa quando a gente está jogando carta, a gente vai fazer com um castelinho de carta, a gente pega duas cartinhas e faz tipo um A. Essa é a primeira estrutura. Então, é duas estruturas em forma de A, de madeira, que as pessoas têm que passar por cima. Essa vantagem que a tribo Sol teve foi só no começo, porque depois a Lua conseguiu se organizar e entender um pouquinho melhor e conseguiu deslanchar um pouquinho mais. Depois que eles passaram as duas estruturas, tinha mais uma estrutura com uma rede, que as pessoas também tinham que passar por cima. Nesse momento, a tribo Lua conseguiu se destacar e passar todo mundo mais rápido que a tribo Sol, porque a tribo Sol meio que se embananou, já que a estrutura ela não era igual às duas primeiras, que é em formato de A, igual eu falei. Era só como fosse é, em vez de duas perninhas do A, tivesse uma perninha só. Então as pessoas tinham que tentar subir e passar por cima, mas sem um apoio da perninha. Por isso foi mais fácil para uma tribo do que para outra. Depois que eles passam essa parte de passar por cima das estruturas, chega o momento deles fazerem a parte da ponte, onde tem pequenas plataformas no chão, onde usando uma tábua comprida, eles têm que fazer uma ponte para passar de um lado para o outro. A equipe Lua começou a fazer essa parte primeiro, e como ela começou primeiro, então ela já estava mais animada e ela começou a deslanchar, mas não com força total. Foi aí que foi o momento que a tribo Sol conseguiu fazer a reviravolta, porque ela começou depois, e mesmo começando depois, ela conseguiu terminar essa etapa de passar por cima da ponte usando as madeiras primeiro, porque ele conseguiu entender qual era o momento certo, qual era o melhor caminho para ir colocar essas madeiras. Isso foi legal pro episódio, que a gente viu que mesmo você tendo uma vantagem em um momento, essa vantagem não é definitiva. Então a outra tribo ela consegue recuperar, é só ter força e ter um pouquinho de estratégia. Então esse é o legal do No Limite, que é acirrado. Você tem que torcer olhando para os dois lados, porque tem hora que alguém vai estar na frente, aí depois na próxima etapa é outra equipe, e é legal que a gente viu que a Sol se destacou e conseguiu chegar no tapete primeiro. Quando chegava no tapete, você tinha que pegar a corda e puxar o baú. Então eles já puxaram o baú e já soltaram as peças para fazer a montação do quebra-cabeça. Essa vantagem que a Sol conseguiu foi muito importante para ela conseguir ganhar o episódio. Porque, igual, a tribo Lua, ela acabou se embananando na parte de fazer a prova com as pontes, mesmo ela começando primeiro. Então, a tribo Sol foi lá, fez essa parte primeiro, já correu, pegou o baú e já começou a montar o quebra-cabeça. E foi por causa dessa estratégia no final, dessa dinâmica, que a gente consegue ver que a tribo Sol ela consegue se escutar melhor que a tribo Lua. Ela se organiza melhor nesse sentido. Então tem sempre uma pessoa em voz de liderança que consegue organizar um pouquinho melhor. E com isso eles conseguiram chegar nessa etapa. A última parte era construir o quebra-cabeça. A gente viu que a tribo Sol deu assim, deu uma enroscada, deu uma perdidinha ali,
mas mesmo assim ela conseguiu ganhar a prova para a tribo Sol. Talvez se a tribo Lua tivesse apertado o pé no acelerador, eu acho que eles conseguiriam virar, mas não conseguiram. Então a tribo Sol ganhou. E o mais importante para a tribo Sol, eles ganharam o fogo, que finalmente os coitadinhos vão conseguir comer e cozinhar alguma coisa. Que eles só estavam comendo coisa crua. Então eles vão poder se alimentar um pouquinho melhor, que vai ser bom para eles durante o jogo. Quando os participantes voltam pro acampamento, a gente vê que a tribo Sol já tem uma participante que se destaca, mas pelo ponto negativo. A Patrícia, ela não tá despertando sentimentos bons na tribo dela. Ela tá incomodando muitas pessoas, todo mundo fala que ela não contribui nas provas, que não contribui no acampamento. E isso acaba levantando uma orelhinha, né, uma pulguinha nas pessoas em pensar, será que vale a pena deixar essa pessoa aqui? Porque ela não estava contribuindo em lugar nenhum. Então, a Patrícia, ela tem que repensar e ver como que ela joga e ver se pelo menos a aliança dela, os aliados dela, são um grupo forte para conseguir manter ela dentro do jogo. Aí, quando a gente olha para a tribo Lua, a gente vê que o Adriano também está tendo um probleminha. Que ele está sendo um participante, está sendo considerado muito em cima do muro. Igual falei que já quando a tribo já passa pelo primeiro portal, já é o momento da gente fazer nossas estratégias, fazer nossas alianças, se aproximar de quem a gente tem afinidade, para a gente começar a funilar o jogo, né? E o Adriano ainda tá jogando como fosse Miss Simpatia. Então ele tá conversando com todo mundo, tenta se dar bem com todo mundo. Isso é positivo, é uma qualidade fora do jogo. Dentro do jogo não é um bom sinal. Porque se você é amigo de todo mundo, você meio que deixa claro que você não está comprometido com uma determinada aliança. Então, essa pessoa, ela acaba sendo um voto que você tem que pensar com cuidado. Será que ela tá com a gente? Será que ela não tá? É uma pessoa indecisa. Ele literalmente está em cima do muro. Ele podia estar achando que esse negócio de tentar conversar com todo mundo é uma qualidade, mas acaba sendo um defeito, porque até comentaram, se você é amigo de todo mundo, você no final das contas é amigo de ninguém. E esse é o fato ali no jogo. Se você conversa com todo mundo, se você se dá bem com todo mundo, então você não está fechado com nenhuma aliança. Então você não tem esse grupo para te proteger. E esse é o jogo. O jogo social é assim, você tem que fechar com alguém. Pelo menos com uma pessoa. Porque se você, de repente, pisar na bola, tem mais alguém para tentar te salvar. E o Adriano falhou nisso. Ele não tinha ninguém fechado só com ele. Ele não estava fechado só com ninguém. Outro momento também aconteceu com o Adriano foi antes da tribo ir para a prova de imunidade, onde a Shirley pediu para fazer uma oração. Na hora ali as pessoas aceitaram, mas essa oração acabou despertando coisas negativas em outras pessoas da tribo, onde a gente tem que levar em consideração que temos várias religiões, temos vários pontos de vistas. Talvez não era o momento de abrir uma roda de oração naquela hora. Talvez tinha que ser só um momento de motivar as pessoas, de subir o ego das pessoas, mas orar não era o momento. E como a Shirley fez isso, não pensando que seria um problema, mas causando um problema, despertou no Adriano um sentimento ruim, na Bruna um sentimento ruim. A gente vê que ali não era o momento para falar de religião. A gente também tem que entender que com o passar dos dias, as pessoas têm menos alimentos. Então, elas já estão mais nervosas, já estão mais ansiosas, e isso acaba escalando qualquer tipo de briga. Então é normal você ver brigarem por coisas pequenas, que seria a religião ali naquele momento,
ou seria por uma banana, por coisas pequenas, porque a falta de alimento, a falta de proteína, de nutrientes no corpo da gente, deixa a gente nervoso, né? A gente tá nesse momento, a gente quer comer, a gente quer se alimentar, ele não tem. Não tem como a pessoa suprir isso. Então, tudo acaba virando alvo de briga. E foi isso que a Shirley acabou trazendo. Esse momento de trazer, falar de oração ali, causou briga. Mas essa briga, ela foi um momento que não foi uma briga verbal por enquanto, né? As pessoas só ficaram desconfortáveis que ali não era o momento. Mais pra frente eles vão conversar, a gente vai falar no episódio. Mas nesse momento as pessoas ficaram mais desconfortáveis, ninguém confrontou a Shirley. Aí as pessoas foram pra prova. Uma coisa que eu achei bem legal, achei bem bonito, foi que antes da tribo Lua ir para a prova da imunidade, eles se pintaram como guerreiros indígenas. Então foi legal eles terem pensado para motivar o grupo. A prova de imunidade é a prova da patrocinadora do No Limite nessa temporada, que é a Jeep. E nessa prova, a participante da Tribo Sol, a Verônica, ela não participa. Porque, como eles têm uma pessoa a mais, então eles têm que sentar uma pessoa. Como que é a prova? Na primeira etapa, 8 participantes de cada tribo, eles vão ter que carregar sacos de areias para 2 jipes. Então, como é 2 jipes para cada 8 pessoas, vai ser 4 pessoas para cada jipe. Depois de carregado, deve entrar no jipe e para a segunda etapa da prova. Na segunda etapa da prova, eles precisam descarregar os jipes, tirar os sacos de areia e levar para uma parte para tentar fazer um montinho. Nesse monte, eles têm que tentar pegar a placa que está no alto. Então, eles têm que pegar todo aquele saco de areia, colocar no lugar para fazer um monte para tentar pegar a placa que está lá em cima. Depois que pegam essa placa, eles têm que entregar a placa para os 3 participantes restantes da tribo, que ainda não tinham participado da prova. Com a placa, os 3 devem carregar outro jipe com toras de madeira, entregar a placa para o motorista e ir para a terceira etapa da prova. Na terceira etapa da prova, um dos 3 participantes deve usar a madeira para construir 2 escadas. Aí essas 2 escadas vão ser usadas pelos 2 participantes restantes que vão subir, conseguir pegar uma argola, que quando puxa essa argola vai revelar a bandeira da prova final, né? A bandeira da prova. O vencedor da prova vai ser a equipe que conseguir puxar a bandeira e revelar a bandeira. Os 3 participantes da parte final da tribo Lua é o Charles, o Janaron e o Vitor. E da tribo Sol vai ser o Pires, o Lucas e a Andreia. Mais uma vez é uma prova que tem um pouquinho de chuva também, que é legal. A gente vê a chuva ali, que a chuva acaba abalando um pouquinho os participantes, então é bom para ver o ânimo deles. Na prova, essa primeira etapa, a tribo Sol conseguiu sair um pouquinho na frente, porque como os participantes tinham que colocar todos os sacos de areias dentro do Jeep, eles acabaram sendo o primeiro e pegando essa parte e foram para a segunda, já sim, pegando essa vantagem. Mas na segunda etapa, as pessoas não precisavam tirar todos os sacos de areia para fazer esse montinho, esse castelinho, para conseguir pegar a placa que estava lá em cima. Então a gente conseguiu ver que a tribo Lua entendeu melhor que qual participante seria melhor para conseguir a placa e acabou tendo uma leve vantagem. Aí saiu primeiro, a tribo Lua. Aí a tribo Lua conseguiu sair primeiro na segunda parte da prova. Na última parte da prova, os 2 participantes que estavam desamarrando as toras para construir a escada eram o Matheus Pires e o Janaron. O Matheus da
Tribo Sol, ele teve muita dificuldade, enquanto o Janaron ele deslanchou, já conseguiu desamarrar tudo e conseguiu montar a escada bem mais fácil. Foi esse momento, foi nessa vantagem que a tribo Lua conseguiu ter para vencer, porque o Janaron desamarrou bem rapidinho, montou a escada mais rápido ainda e os dois outros participantes só subiram e desceram a bandeira. Foi uma pena que o Matheus não teve essa mesma agilidade. Ele teve uma estratégia diferente na hora de desamarrar as toras, porque tava todas as toras amarradas uma a uma e todas coletivamente. Então, em vez de ele soltar todas de uma vez, depois ir soltando os nós individuais dela, não, ele foi tentar soltar uma de cada vez no montinho mesmo, que acabou atrapalhando ele. Foi uma pena. E com isso a tribo Sol acabou perdendo e indo para o portal. Particularmente, eu acho que essa prova patrocinada pela Jeep não foi tão legal. Toda vez que eles tinham que parar e usar o Jeep, não ficou dinâmico. Essa prova foi mais pensada por patrocinador. E eu acho que essa prova se encaixaria melhor se fosse a prova do privilégio. Porque é sim, seria uma prova bem mais simples. Para a prova de imunidade, a gente precisa de provas mais fortes, mais dinâmicas e mais interessantes. Então, nesse caso, eu trocaria. Essa para mim seria a prova de privilégio e aquela que foi a prova de privilégio seria a prova de imunidade. Lá no acampamento, o Matheus, né, o Matheus Pires, ele já sentiu que o dele podia estar na reta, porque ele foi o participante que acabou ficando na parte dos nós e foi a parte que teve dificuldade na prova. Então ele já ficou com as anteninhas ligadas. E ele já começou a entender que o dele podia estar na reta. Aí ele acabou meio que escutando que estavam decepcionados com ele, o que deixou ele mais ainda com as anteninhas ligadas. E outra coisa aconteceu. O Vanderlei, ele acabou meio que falando pro Matheus que ficou um pouco chateado e decepcionado pelo desempenho dele. Então isso deixou o Matheus em estado de alerta. O Matheus já ali entendeu que seria ele que ia ser o eliminado. Para resto da tribo, meio que acabou abafando o elemento de surpresa, porque estava todo mundo empenhado em votar o Matheus. Mas o Vanderlei bateu a boca no vento, falou tudo, então perdeu o elemento de surpresa. Com isso, o Matheus, que já tem um jogo social um pouquinho melhor, já foi para cima para tentar se salvar. E foi nisso que a gente conseguiu identificar que a Verônica era uma participante que ela já estava um pouco fragilizada de estar lá. A fome, o cansaço, ela estava com dor. Então a gente viu que ela não estava bem. Então ela era uma das opções. E com isso, de o Matheus se sentir ameaçado, ele meio que foi para cima da Verônica e falou assim que ali era o sonho dele, queria estar lá. Ela também queria estar lá, mas ela não estava bem mentalmente para estar lá. Então, essa conversa que ele teve com ela incentivou ela a desistir mais ainda, porque ela já estava com o pé fora. Então a gente viu o poder de persuasão, o poder social do Matheus, dele chegar e meio que jogar para a menina meio que desistir, que ali era o sonho dele. Eu consegui ver essa força nele, porque ela também estava fragilizada. Então, dessa conversa entre Mateus e Verônica, a Verônica chegou pro resto da tribo e falou que era para votar nela, que ela não aguentava mais estar lá. Esse episódio termina mais uma vez da gente falando da parte do portal. E é legal a gente falar que o Matheus ele tem bons argumentos na hora de ir pro portal. Que ele até falou assim que ele não se sente responsável pela perda da tribo, porque ele sabe que se a tribo tivesse ganhado, ele não ia ser o responsável pela tribo ter vencido. Então ele não é responsável por ela ter perdido. Eu achei que foi uma fala muito inteligente. A gente vê que ele é uma pessoa muito bem articulada, ele se comunica bem. E esse é o diferencial dele. Ele tem um jogo social muito bom. E enquanto fisicamente ele é um jogador ok. Não é o melhor, mas também não é o pior.
Aí chega o momento da votação, onde o Matheus recebeu 2 votos e a Verônica recebeu 7, porque não foi revelado todos os votos pelo Fernando. Porque já não precisava mais, já que não tinha como o Matheus superar os votos da Verônica. Talvez por ela ter pedido para sair, foi o momento que a tribo pensou em eliminar ela mesmo. Mas se ela não tivesse pedido, talvez o Matheus poderia ter saído, porque ele é um personagem, um participante que tem um jogo muito bom. Então as pessoas já estão atentas nisso e conseguem identificar que ele é um bom jogador. Antes da gente terminar esse episódio, eu só quero falar uma coisinha a mais. Que eu ia falar no episódio passado, mas acabei esquecendo. A apresentação do Fernando tá sendo muito boa. Ele sim entendeu como é, talvez por ele já ser do esporte e por gostar da dinâmica do jogo, ele tá apresentando muito mais leve e muito mais autêntico. Enquanto o André Marques teve uma grande dificuldade. A rejeição que o André teve, nossa, foi gigantesca. Enquanto o Fernando, ele tá sendo aclamado pela essa apresentação dele. E eu tô adorando. Ele é um ótimo apresentador pro programa. Ai, amigos, então é isso. Chegamos ao fim. Ai, eu tô adorando. É uma delícia falar de No Limite. Espero que vocês estejam gostando. Me acompanhem, me escutem, me sigam nas redes sociais, TVlândia com 2 As, pra gente estar comentando. E é isso, gente. Um beijão e tchau.